Olá pessoal, caro estudante, candidato aí ao Enem. Meu nome é Raoni, professor de Filosofia e Sociologia. Terminando agora, nesse último bloco, as questões que concernem a filosofia no Enem 2013. Diante de tudo que eu já expliquei, resgatando conceitos, agora, nesse último bloco, eu comento mais algumas questões. Qualquer dúvida, tá aqui meu contato também. Abre a tela, por favor. raoni.urbano, meu sobrenome até, @gmail.com. Apesar de um nome indígena, eu tenho um sobrenome bem da cidade. Vamos lá. Pessoal, primeira questão agora que eu comento nesse bloco é sobre Kant. Kant, filósofo iluminista, ele tem uma teoria bem importantíssima e até ele escreveu um livro, um texto sobre o que é o iluminismo, o que é o esclarecimento. No Enem, agora, 2013, caiu de outro livro dele, que é A Crítica da Razão Pura. Vamos ao texto. Até hoje, admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se, fazia-se um trabalho mal feito com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Volta a tela, por favor. Pessoal, aqui o filósofo Kant, fundamental no iluminismo, ele volta à temática da epistemologia e também à metafísica. No primeiro bloco eu expliquei, mas só lembrando esse conceito, epistemologia é formada por duas palavrinhas da origem grega. Episteme significa um conhecimento mais profundo, mais verdadeiro, e logia, de logos, lógica, estudo, palavras que nós desenvolvemos sobre o nosso raciocínio, que deve sempre cada vez mais, e esse é o objetivo da epistemologia, o objetivo de amadurecimento, de estar mais próximo da verdade. A pessoa que se envereda por esse caminho epistemológico. E a metafísica se refere às ideias. Estudar as ideias, estudar o potencial do conhecimento humano é algo da metafísica. Meta, esse prefixo, significa além, além da física, que o texto aqui aborda. Vamos lá. E essa questão pede, abre a tela, por favor. O trecho em questão desse livro, do Kant, é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na filosofia. Pessoal, sublinha aí até copernicana, porque copernicana vem de Copérnico. Copérnico é considerado o maior astrônomo, durante o período do Renascimento, século XV, XVI. Copérnico, ele que fundamentou o geocentrismo. Ele criticou o geocentrismo. A Terra não é o centro do universo. Nós vivemos, o nosso universo é heliocêntrico, é o Sol. Essa mudança foi muito importante na astronomia, que Kant ele opera uma revolução copernicana, que eu vou explicar. E aí confrontam-se duas posições filosóficas. Quais são essas posições filosóficas? Vou comentar, mas já para falar, principalmente, empirismo e inatismo. Mas vamos ver as alternativas. Letra A. Assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Letra B. Defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. Professor, o que é ceticismo?
Uma pessoa cética, uma pessoa que escolhe o ceticismo, é uma pessoa que duvida de tudo. É uma pessoa que duvida do próprio conhecimento e que o conhecimento total das coisas é impossível. Letra C. Revelam a relação de interdependência, os dados da experiência e a reflexão filosófica. E letra D. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. Ou letra E. As duas posições filosóficas, elas refutam-se. Refutar significa responder com uma posição contrária, tá bem? Refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Ambas as teorias que ele apresenta, esse confronto, as duas são recusadas. Pois, vou comentar de Kant, pessoal. Século XVIII, Kant, a principal palavra que resume, e está no próprio título desse livro, que a questão aborda, e a gente entra nesse sentido, é a palavra crítica. E, para Kant, para a gente chegar e entender a real natureza do conhecimento, é pela crítica. O movimento que Kant iniciou é até chamado de criticismo. Próximo. Então, para Kant, não há conhecimento perfeito, não há idealismo. Só conhecemos o que chega a nós pelas percepções. Nossa, professor, abstrato. É a metafísica. A percepção humana pensa nos nossos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão, audição. Esses 5 sentidos vão regular as nossas percepções. E a gente nunca fica só nas percepções. A gente consegue formular as ideias. E aí, nós somos sujeito pensante. E nessa relação com o objeto pensado, a gente opera a relação que nós podemos chamar, então, conhecimento. Estudar isso é o que eu chamo, é o que a filosofia chama, epistemologia. Como você se desenvolve mais quanto um sujeito pensante e como você entende, conhece mais o objeto pensado. E aqui, essa palavrinha, objeto, tudo pode ser um objeto para o seu pensamento. Tá? E aí, para Kant, ao invés de se buscar um conhecimento aprofundado nessa discussão do exterior, do que está fora de nós, ou ainda em discussões metafísicas, muito abstratas, Kant propõe a análise e constante crítica do interior, do nosso interior, do sujeito pensante, que regula e se apropria do objeto. Volta para mim, por favor. Gente, diante disso aqui, atenção. Você, quanto pensante, fala para você mesmo. Eu sou um sujeito pensante. Não tem nada a ver com sujeito predicado do português, não. Aqui é filosofia. Eu sou um sujeito pensante e eu, quanto sujeito, eu posso pensar sobre tudo. Essa relação que o seu pensamento vai estabelecendo é a análise da epistemologia. E como você pode chegar num conhecimento mais profundo, mais verdadeiro, através da crítica. Você não precisa buscar e criticar o objeto que você está buscando conhecer. Você tem que buscar, criticar e conhecer até melhor você mesmo, quanto sujeito pensante. Essa é um dos pressupostos fundamentais do Kant. E aí, explicando agora a própria frase da crítica da razão pura da questão. Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia, atenção a essas palavrinhas, regular pelos objetos. Então, por causa do objeto, eu conheço?
Se você diz uma frase assim, você está sendo uma pessoa no sentido do empirismo, uma das escolas da epistemologia, tá? E aí, observa, Kant, ele é um filósofo do empirismo? Não. Olha só, porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Aí olha só, conceitos e pressupostos, né, que fala esse texto, está num sentido da metafísica, né? E a metafísica é o que, principalmente, a corrente filosófica da epistemologia, que se dizia chegar à verdade apenas pelas ideias. A gente não precisa dos objetos. Poxa, então, o que o Kant termina? Tentemos, pois, olha a proposta dele, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, né? A metafísica, ela se resolve e a gente entende melhor se nós admitirmos que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. A metafísica não é uma coisa que está longe de nós, né? Porque a própria palavra além da física, né? Metafísica, a gente coloca como muito longe e fica muito difícil de entender. Kant, ele quer simplificar melhor essa tarefa da epistemologia. E aí, o trecho em questão, fazendo essa referência à Revolução Copernicana, que nós não conhecemos por causa dos objetos. Nós conhecemos os objetos porque nós somos sujeitos pensantes, tá? A capacidade humana de elaborar, de compreender, cada vez mais saber, aprimorar a inteligência, ela acontece porque nós somos sujeitos pensantes. E analisar isso é a proposta de Kant, mas uma análise crítica, ok? Não é, porque eu vejo uma árvore, eu sei que aquilo é uma árvore. Aí, eu sei que é árvore porque é árvore. Fica meio abstrato, fica difícil de entender. Você só sabe que é árvore porque você é um ser humano. Para um animal irracional, eles até percebem os objetos, mas eles não têm ideias dos objetos. Tá? E aí, letra A, esse confronto das duas posições filosóficas, do empirismo e da metafísica, comentadas no texto, ou também no sentido de inatismo, que tem uma referência à metafísica, assumem pontos de vistas opostos acerca da natureza do conhecimento. Qual é a natureza do conhecimento? Está fora de nós ou dentro de nós? E aí, observa. Letra B. Defendem que o conhecimento é impossível? Não, exclui essa questão, essa alternativa B. Letra C. Revelam a relação de interdependência, os dados da experiência, no sentido empírico, e a reflexão filosófica. Uma depende da outra para Kant? Não. Tá? E letra D. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia na primazia das ideias. E aí, então, entra um sentido metafísico. As ideias são metafísicas. Kant ele não é um pensador metafísico. Ele não dá privilégio à metafísica e nem ao empirismo. E letra E, refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant? Também não. E aí, a resposta, letra A, são pontos de vista opostos sobre a natureza do conhecimento. Tá? Essa revolução copernicana, ela acontece nesse ponto de vista da metafísica, que faz uma oposição com a experiência, com o empirismo. Tá? As escolas do empirismo são fundamentais. Tá? E no Enem 2011 caiu John Locke. Locke, também filósofo contratualista, ele é fundamental no empirismo. No próximo bloco do Enem 2012
eu falarei sobre John Locke. Ok? Queridos, prazer grande estar aqui com você. Meu nome é Cosme Sérgio. Você acabou de assistir um trechinho da aula de um dos nossos professores aqui do projeto Estude On. Em nome da coordenação do projeto Estude On, estou dando a você boas-vindas. Na realidade, esse projeto nasceu a partir de uma coordenação que trabalha com concurso pré-vestibular há bastante tempo. O Estude On faz parte de um grupo de sites, um na área de videoaula de concurso, um que é na área de questões para concurso e vestibular e OAB, e um outro site que é um site de notícias de concurso e Enem. Então ele faz parte desse grupo. Esse site nasceu com a finalidade de ser uma ferramenta estratégica para ajudar você na sua aprovação. Esse site reúne os melhores professores de Brasília e os melhores professores do Brasil, tudo bem? Esse site, a nosso estúdio, a nossa estrutura funciona em Brasília, aqui no Distrito Federal. Os nossos professores são renomados professores aqui do DF e são professores que atuam não apenas em grandes colégios aqui do DF e os principais pré-vestibulares aqui do Distrito Federal. Então nós temos a melhor equipe de Brasília e a melhor equipe do Brasil. Professores capacitados, boa parte deles formados na Universidade de Brasília, professores que trabalham com o programa de avaliação seriada, que é o PAS da UNB, professores que trabalham com o vestibular, com a preparação dos alunos para o vestibular da UNB e principalmente no nosso contexto do Enem. Você pode adquirir no nosso portal as videoaulas das resoluções das questões das provas do Enem de 2011, 2012 e 2013. Ou seja, vamos supor que você vai adquirir matemática. O que você vai adquirir? Todas as resoluções detalhadas das provas de 2011, 2012 e 2013. A mesma coisa vale para português, a mesma coisa vale para inglês e todas as matérias cobradas no certame do Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza? Uma coisa interessante. Quando você adquire uma disciplina, por exemplo, você adquire matemática. Quando você adquire matemática, vamos supor que a gente está entrando aqui como aluno e a gente vai entrar numa determinada aula aqui. Eu vou colocar para você aqui uma aula, fechando a tela para você ver. Uma aula do professor Paulo Henrique. Então você adquiriu essa aula. Você deu um play, a aula vai começar. Eu estou só mostrando um pedacinho para você, você está sem áudio aí. Uma coisa bastante interessante. Quando você clica aqui nesse play, você assiste esse curso, na realidade são várias videoaulas, você pode clicar e abrir até 3 vezes. Só que tem um detalhe interessante. Quando você dá o play aqui, nós temos um play que vai e volta, 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 quantas vezes você quiser. Fecha aqui em mim. O que significa dizer? Se você quiser assistir aula, por exemplo, do professor de matemática o dia inteiro, a mesma videoaula, você pode. Então você apertou, ele carregou. Você vai e volta, 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 quantas vezes você quiser. Se você quiser ficar o dia inteiro nessa mesma videoaula, 2, 3 dias, sem desligar o computador, você pode, não tem problema. Depois que você fechou, contou o primeiro vídeo. Você tem mais 2 acessos, mesma coisa, segundo e terceiro, vai e volta, quantas vezes você quiser. Cada disciplina para você adquirir, você paga R$ 9,00. Só matemática, só português, só inglês, só história, só geografia. Aí alguém vai perguntar para mim assim, Cosme, eu quero adquirir tudo. Aí eu tenho um preço todo especial para você, porque você vai se tornar assinante do nosso portal. Assinatura mensal, R$ 39,00, trimestral, R$ 62,00, semestral, R$ 93,00 e anual, R$ 120,00. Professor, eu posso parcelar esses R$ 39,00? Pode, pelo sistema PagSeguro da UOL. Esses R$ 39,00 você pode parcelar no cartão de crédito em 10, 12 vezes. Não tem o menor problema, do jeito que você quiser. Ou seja, você adquire só a disciplina ou você adquire a assinatura. Mas professor, estamos próximo à prova do Enem. Faltam 3, 4 meses. É interessante fazer uma assinatura anual? É interessante sim. Não estou falando que você não vai passar no Enem, mas você tem a prova do Enem agora, começo do ano você tem vários vestibulares a nível de Brasil, das universidades federais, das universidades estaduais,
E os conteúdos comuns do Enem também são comuns a esses vestibulares. Então vale a pena você fazer uma assinatura semestral ou uma assinatura anual. Na assinatura mensal, na assinatura trimestral ou na assinatura anual, né? Ou na assinatura mensal, você carrega e assiste os vídeos de todos os cursos, todas as aulas, quantas vezes você quiser. Só tem aquela questão de contar o vídeo quando você compra, você adquire por assunto. Beleza? Você pode estudar na sua casa, você pode acessar através de um tablet, através de um celular e com certeza vai ser uma ferramenta importante para ajudar você. Detalhe interessante, todas as aulas, as questões que estão sendo resolvidas, você recebe esse material em PDF para você fazer a impressão, para você imprimir. Então o professor está resolvendo a questão, você imprime o material, ou você joga na tela do computador e você vai com o material lendo o enunciado e vai fazendo as suas observações. Isso para quê? Para ajudar você na resolução das provas, para você ter sucesso. Adquira hoje, seja assinante hoje do site Studio. Então você pode acessar o site aqui, ó. Você clica aqui, você cai direto no nosso site e você pode adquirir o nosso produto. Mas, queridos, para terminar, eu estou aqui também para falar da editora Exato. A editora Exato, ela é parceira do Studio On. A editora Exato trabalha no segmento de pré-vestibular há 15 anos. Ela trabalha com apostilas de pré-vestibular e apostilas de Enem. E ela vende, comercializa apostila para todo o Brasil e principalmente para as principais escolas, os principais colégios e os principais pré-vestibulares do país. Para o Enem, a editora Exato, ela fez um lançamento especial de 4 cadernos. Caderno de linguagens, teoria e exercício. Caderno de matemática e suas tecnologias, teoria e exercício. Caderno de ciências humanas, teoria e exercício. E caderno de ciências da natureza. O que a editora fez? Ela fez um estudo estatístico de todas as provas do Enem. E ela pegou aqueles assuntos que caem mais, os assuntos mais importantes. Fez um resumão da teoria e em seguida colocou as provas do Enem. Ou seja, há questões para você, de fato, fixar melhor a matéria e um resumo básico para ajudar você ali a pegar aquela matéria, a aprender ou revisar aquela matéria que vai ser importante para a sua preparação. Beleza? Olha só, esses 4 cadernos você adquire por R$ 140. Uma coisa interessante, entrando aqui no site da editora, acompanhe uma coisa bastante interessante comigo aqui, ó. Quando você entra no site da editora, você percebe que você pode parcelar pelo PagSeguro da UOL, o frete é grátis. Quando você clica aqui em abrir um livro, a gente abre o caderno para você ver como que é o caderno. Então você pode ter uma noção de como é um caderno. Tem um pedacinho do caderno aqui, ó. Você vê, ó, por exemplo, aqui eu estou falando de um tema de gramática, aí tem as noções básicas do tema, depois tem os exercícios, que são as provas do Enem e outras questões para enriquecer a matéria. A mesma coisa acontece aqui, ó, interpretação textual. Você tem aqui, ó, um pedacinho do conteúdo e depois em seguida você tem questões. Fecha aqui em mim. O que a editora fez? Ela pegou os principais pontos, pegou os principais temas, e em seguida colocou, a questão do Enem relativa àquele tema, e em seguida outras questões de outros vestibulares, questões semelhantes, questões parecidas, para ajudar na sua fixação. Em seguida tem o gabarito. Esses 4 cadernos você vai adquirir por R$ 140. Para que você adquira este caderno, você vai acessar este link aqui, ó, que está aparecendo aqui na tela. Acesse esse link e você pode adquirir o seu caderno. Também pelo PagSeguro da UOL. Você paga R$ 140 e você pode pagar parcelado. Eu posso te dar um conselho? Adquira uma assinatura do Projeto Studio On e adquira também essa apostila da editora Exato, com certeza vai ajudar você bastante na sua aprovação. Eu vou ficando por aqui, é um prazer estar aqui com você. E você que é nosso aluno, você que já adquiriu o nosso produto, acompanhe e tenha contato com o nosso site
a nossa fanpage do Estúdio On, que nós vamos divulgar aulões ao vivo, gratuitos para todo o Brasil, para que você possa conhecer melhor a nossa equipe e a gente possa ajudar você para a preparação da prova do Enem. Beleza? Um abraço todo especial para você. Até a próxima!